Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui depois de 6 meses de cirurgia da simpatectomia para poder tirar algumas dúvidas, esclarecer mais algumas informações. Eu recebi algumas dúvidas também no vídeo anterior, então eu tô aqui para esclarecer tudo e explicar tudo, né, para você que tá buscando fazer a cirurgia, entender mais como é que funcionou. E é isso, bora pro vídeo. Então, gente, começando lá do iniciozinho, como foi que eu decidi fazer cirurgia, quem foi que eu procurei, que médico é que faz esse tipo de cirurgia. Então, lá em janeiro de 2023, eu busquei a dermatologista para poder entender o que é que eu poderia fazer. Nesse período, eu já tinha ido em outra dermatologista, já tinha feito fórmula para o suor, já tinha usado o desodorante para poder usar nas mãos e nos pés para ver se melhorava, mas nada melhorava. Então, a dermatologista, ela me indicou ir num cirurgião torácico. Então, eu fiz pelo plano, só que o meu plano é Unimed, né? E aí, o que ela me disse foi que não tinha médicos da Unimed para poder fazer essa cirurgia. Mas procurando um pouco mais, eu vi que tinha sim um médico, eu acho que deve ser até o único, que fazia esse tipo de cirurgia. Então eu fui, marquei uma consulta com ele me passou todas as informações da cirurgia, eu expliquei o porquê, né? Ele também investigou se realmente precisava da cirurgia, e então foi assim que a gente decidiu que ia ser feito. Mas até o período de eu fazer a cirurgia, né, eu fiz, se eu não me engano, foi em julho de 2023, mas eu tava buscando desde março, eu acredito, abril, eu tava buscando essa cirurgia. Então, quando eu realmente consegui fazer, até para arranjar datas, tempo de esperar também o plano autorizar, foi até julho, né? E assim, a pré-cirurgia não é algo que é muita coisa assim que você precisa fazer, né? Você precisa fazer ali os exames que o médico pede, né? Exame de sangue, exame de raio-x, mas você também precisa passar pelo anestesista. Como eu falei no vídeo anterior, eu tive que usar, né, a anestesia que usa na cirurgia é anestesia geral. É aquela que você apaga, né? Você dorme. Então, precisei passar no anestesista, tudo certinho, para depois ir pro hospital. E também é uma cirurgia que ela é bem rápida, assim, tipo, eu fiz pela manhã, mas você fica no hospital só até outro dia. O médico me liberou. No outro dia, fiquei em observação o dia todo da cirurgia. E no outro dia de manhã, eu fui embora. Então, quando eu gravei o vídeo anterior, eu ainda estava no período que eu tinha acabado de fazer a cirurgia. Ainda sentia um pouco de dor, mas a dor que eu sentia era o quê? Se eu fizesse assim, sugasse o ar, né, puxasse o ar, eu sentia muito apertado para respirar, né? Então a minha dor mais era essa, mas assim, com os passar dos dias foi melhorando. Eu também não conseguia levantar o braço, assim, não podia ficar fazendo muita movimentação com os braços. Então, 2 dias, assim, que eu precisei pra tomar banho, né? Foi minha irmã que me ajudou. Porque eu não conseguia mesmo me mexer tanto assim pra mexer os braços, né? Então, teve essa questão. Pra dormir também, eu precisava dormir meio que sentada, né? Não sentada bem assim, sentada, mas pelo menos um pouco inclinada assim, com as almofadas nas costas, porque eu não conseguia ficar reta. Mas com o tempo isso foi melhorando, eu consegui mais respirar melhor também, né? Eu não tava sem ar, mas ficava mais prejudicado assim, por conta que se eu quisesse respirar fundo, eu tinha que fazer um esforço maior ali para poder conseguir. Assim como também na hora de dormir, né? Que vinha esse sufoco assim, mas era tudo assim super tranquilo. A dor que eu senti também não foi nada assim demais, porque as dores eram controladas com os remédios que eu tava tomando, né? Então por isso que eu não senti a dor assim de incomodar mesmo.
para dormir ou coisa assim do tipo. E aí, a semana de recuperação foi basicamente isso, né? Eu tá descansando, sem fazer esforço, tomando os remédios. E eu acredito que foi com uns 15 dias ou foi com uma semana que eu retornei, no médico. E assim, eu já conseguia levantar o braço, né? Um pouco mais assim, segura, porque eu também ficava com receio, né? De levantar o braço e tal. Mas eu conseguia já. Me movimentar mais tranquilamente depois de uma semana. Mas e aí, esses 6 meses pós-cirurgia, o que que aconteceu? O que deu, né, da cirurgia? Se realmente funcionou? Então, gente, esses 6 meses foi assim, de altas e baixas pós-cirurgia. Mas por quê, né? O nosso corpo acaba que tem que se acostumar com a nova forma de suar, né? Porque eu suava muito nas mãos, né? A cirurgia, lembrando aqui, foi a simpatectomia para as mãos e para as axilas, né? Que nas mãos era esperado parar de suar totalmente e na axila dar uma equilibrada. E poderia também causar efeito no pé, né? Mas assim, o que foi que aconteceu? Teve um período que eu comecei a suar muito, muito, muito. Que esse suar muito era assim, eu estava aqui sentada, batia um calor, já estava aqui escorrendo, o rosto escorrendo, as costas e a barriga suando muito, as pernas suando, as coxas, e também quando eu tô na academia, chega meu joelho, tava suando muito, meu joelho tava suando muito. Agora, o que eu não senti aumentar o suor foi o pé. O pé, ele também não melhorou totalmente, claro, né? Eu senti que deu um pouco de melhora, mas ele não secou. Mas assim, eu me senti mais confortável depois da cirurgia de usar uma sandália, consegui ficar mais tranquilo em relação ao pé suar. Mas, por outro lado, meu corpo todo tava suando. Mas depois de uns meses, agora, né? Eu sinto que o suor tá bem mais controlado. O rosto eu já não fico suando mais assim. É mais só se tiver muito calor mesmo, muito, muito, muito calor. Ou se eu tô na academia mesmo fazendo esforço. E aí eu fico suando, né? Minhas costas, minha barriga é o que soa mesmo, bastante ainda. Mas não como antes, mas ainda soa assim, bastante. E eu sinto também minhas pernas suando. Que eu sinto assim, frio, sabe? Minhas pernas, elas ficam frias e suando, eu não sei. Mas não é nada demais assim, só grudando mesmo. E o pé, como eu falei, é mais quando eu tô mais ansiosa, algo assim, que aí soa muito mais, né? Então, tem isso tudo, né? Mas se por acaso a pessoa também tomar um remédio de ansiedade, algo assim, com certeza também vai melhorar, né? A questão do suor nos pés. Então, comigo, foi essas duas questões que ajudou a melhora do suor do pé, né? Mas como eu falei, ele não tá seco totalmente, mas ele começa a suar mais quando eu tô num momento que eu tô mais ansiosa, né? Mais nervosa, assim, aí que ele soa mais ainda. Aí as axilas também pararam de suar totalmente. Como eu falei, mas eu fizer muito esforço mesmo na academia, mas também não é nada demais, nada comparado como era antes. E assim, no dia a dia eu nem sinto suar mesmo, porque antes minha axila suava, escorria, e era assim, algo assim surreal, né? Então, melhorou muito mesmo, assim. Pra mim, tá seco mesmo. E as mãos também, eu não tenho nem o que dizer, porque as mãos secaram desde o primeiro dia que eu fiz a cirurgia. Eu ainda sentia assim, como se fosse suar. Eu sentia como se tivesse suor aqui pra sair, sabe? Mas, na verdade, minhas mãos nem estavam suando, era só impressão mesmo. Eu acredito que outras pessoas que fizeram a cirurgia também devem sentir isso, porque o médico comentou sobre essa situação, né? Agora, falando sobre a cicatriz que eu fiquei depois da cirurgia. No vídeo anterior, eu tava aqui com os curativos, né? Que o curativo é embaixo do braço, na região aqui da axila. Então, vou mostrar a vocês como é que ficou. Se... Ai, esqueci o que eu ia falar. Esqueci.
Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Aqui é a cicatriz, ela acabou ficando grossa, né, com essa cicatriz bem marcada. E essa daqui ela ficou bem visível, não consigo nem ver aqui. Era pra ficar assim, todas eram pra ficar dessa forma. Já no outro braço, a mesma coisa, né, ficou bem destacada a cicatriz, né, aqui. Aqui. Mas também eu não sinto dor, não sinto nada. Mas para essas cicatrizes, eu não passei nada. Não passei nada de pomada cicatrizante, algo para queloide, nada disso. Eu acredito que eu já tenho a tendência para acabar ficando com a cicatriz dessa forma, né? Porque eu já tive problema com piercing e tal. Então, acabou que ficou assim. Mas o cuidado que eu tenho é passar protetor solar, né? Ter cuidado com o sol, que é o que acaba piorando, né? Pode acontecer de manchar mais a cicatriz por conta disso. Mas também foi super tranquilo, eu não tive problema nenhum com a cicatriz. Até porque é um corte bem pequeno, né? Então é super tranquilo de cuidar. E com 6 meses de cirurgia, né? Se alguém me perguntar se eu indico a cirurgia, apesar do suor ainda que eu tenho no corpo e tudo, depois da cirurgia, eu indico porque é uma coisa que mudou, né? Minha qualidade de vida, né? Minhas mãos suavam muito. Eu tinha medo até dos pesos da academia cair na minha mão, ou cair no meu rosto. Caindo da minha mão, né? Porque minhas mãos suavam muito. No ônibus eu não conseguia me segurar direito. Não conseguia nem apertar a mão das pessoas às vezes, porque minha mão tava suando muito. Então, você tem uma vida diferente depois da cirurgia, né? E como eu falei também, o pé me fez até conseguir usar rasteirinha, que era uma coisa que há muito tempo eu não me sentia mais à vontade, né, de usar. Porque meu pé suava muito, eu corri risco até de cair na rua, porque meu pé suava muito a chegar a esse ponto. Então, a cirurgia, apesar de hoje eu suar a barriga e suar as costas, eu acredito que foi algo muito bom, né? E assim, tem a cirurgia, sim, para parar de suar nos pés, mas é como o médico falou, é algo já mais delicado, não é qualquer médico que faz. Eu acredito que aqui na Bahia também não tem médico para fazer cirurgia nesse local, então é na coluna, né? Então já é algo mais complicado. Mas eu acredito que fazer a cirurgia, esse que é embaixo da axila, para as mãos, já ajuda muito na questão do suor. E é isso, gente. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder a vocês, vocês podem deixar aí embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo, vou estar conversando aí com todo mundo. E aí, de repente, né, tiver aparecendo mais dúvidas, eu posso fazer outro vídeo. E é isso. Muito obrigada por você que assistiu até aqui e até a próxima.